Saudações, caros amigos e amigas do canal Relatos do Frank. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse vídeo. O vídeo de hoje contém duas histórias. Por serem histórias curtas, eu resolvi colocar em um vídeo só. A você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Desejo que você possa desfrutar esse vídeo. Se você gosta desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e também compartilhe esse relato com alguém que você acha que vai gostar dos nossos conteúdos. Aqui quem fala é o Bruno. Eu fiz esse vídeo com muito carinho e eu espero que vocês gostem. Então, dito tudo isso, vamos para o primeiro relato de hoje. Meu nome é Andréia Maria. Eu moro na zona sul do bairro Vargem Grande, na região de Parelheiros. Por 2 vezes seguidas, eu me deparei com um ser macabro, um lobisomem. Sempre pensei que lobisomens não passavam de lendas, folclore, essas coisas. Até que eu me deparei com um lobisomem no quintal da minha casa. O choque de realidade é tremendo, pois você está de frente com algo que teoricamente não deveria existir. A primeira vez em que eu vi um lobisomem foi no dia 13 de novembro de 2020. Era uma sexta-feira, às 9h30 da noite. Eu escutei um barulho de rosnado no fundo do meu terreno e percebi que os meus 3 cães estavam muito agitados. Como a casinha deles ficava perto da janela do meu quarto, eu abri a janela para ver o que estava acontecendo e o que estava deixando os meus cachorros agitados. De repente, eu vi um vulto negro e pensei que era uma pessoa invadindo o meu terreno. Mas quando eu chamei a atenção dessa suposta pessoa que estava lá, eu tive um susto tremendo. Eu paralisei de medo. Quando essa sombra negra foi para o lado da janela, que estava claro por causa da luz que eu tinha acendido no meu quarto, eu vi que essa sombra tinha pelos negros. Por causa do barulho que eu fiz, ele me olhou com os olhos vermelhos. Foi a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida. Eu tentava chamar o meu marido, mas a minha voz não saía, de tanto medo que eu estava. Aquele ser tinha mais ou menos 2 metros de altura em pé. Eu tenho certeza disso porque a minha casa não é alta. E aquela noite foi com certeza a noite que eu mais passei medo em toda a minha vida. Eu sempre tinha escutado histórias de lobisomem e ficava imaginando como seria ele. Mas eu jamais esperava que era tão assustador assim. E como eu disse no início, eu achava que teoricamente ele não existia, mas ainda assim ficava a curiosidade de como seria um lobisomem. Bem, novamente o pior aconteceu. No dia seguinte, 14 de novembro, no sábado, em um terreno que fica em frente à minha casa, quando eu abri o portão, eu dei de cara com um lobisomem que estava em 4 patas. Era um cachorro gigante e com a cara toda deformada. Ele estava ali no terreno em frente à minha casa. Mas dessa vez eu creio que ele não me viu. Mas eu asseguro a vocês que é muito pior daquilo que é retratado em filmes e literaturas. Boa noite. Olá, o meu nome é Thalita. Eu quero relatar algo que aconteceu não comigo, mas sim com a minha avó e uma tia minha. Algo que aconteceu há muitos anos atrás. Na verdade, eu nem era nascida ainda. Mas elas sempre me contavam essas experiências sinistras que elas tiveram. Era por volta de 11 ou 12 horas em uma certa noite. Minha avó foi ao banheiro, que ficava do lado de fora da casa. Era uma noite de luar. E quando ela chegou perto do banheiro, ela percebeu um cachorro muito grande e peludo sentado na porta do mesmo. Ela achou que era mais um dos cachorros do cunhado dela, pois ele tinha o costume de arranjar cães grandes e bravos para cuidar da casa. Ela pegou um pedaço de madeira no chão, porque ele poderia ser bravo. Então, ela começou a ameaçar aquele animal com um pedaço de madeira, para que ele saísse dali. Ela começou a prestar atenção e percebeu que aquilo não era um cachorro normal. Ele tinha os olhos vermelhos e dentes bem grandes. Ela ficou ali, paralisada, olhando aquele animal nos olhos.
E ela se lembrou que era tempo de quaresma. Aquele ser bizarro começou a rosnar. Ela então jogou o pedaço de madeira nele e saiu correndo. Mas por sorte, aquele animal apenas rosnou e entrou dentro do mato. Faz 40 anos que isso aconteceu. Minha tia também viu um lobisomem. O meu falecido tio saía à noite para beber e não voltava para casa tão cedo. Mas quando ele voltava, ele ficava gritando no mato até minha tia ir buscá-lo. Um dia, como sempre, ele estava bêbado e gritando. Então, a minha tia resolveu ir buscá-lo. Ela foi pelo meio do mato e encontrou uma besta, um lobisomem. Ela percebeu que aquele bicho tinha um corte na boca. Era um ser gigante, peludo, era uma criatura assustadora. A minha tia começou a xingar aquele animal. E ela se lembrou que um conhecido dela também tinha um corte na boca. Ela associou que aquele lobisomem poderia ser um conhecido dela. Então ela começou a xingar aquele lobisomem e chamá-lo pelo nome. Então a criatura saiu correndo. Dias depois daquele encontro, aquela pessoa que a minha tia suspeitava parecia fugir dela, sempre a evitando, e estava nítido que ele estava com muita raiva dela por ela ter descoberto o seu segredo. Bem, essas são as histórias que minha tia e minha avó sempre me contavam. Cabe a você acreditar ou não. Obrigada por ouvirem o meu relato. Boa noite.